Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Canavese, da MGP Consultoria, e eu estou aqui hoje para falar com você sobre os trabalhadores menores e as medidas trabalhistas envolvendo as medidas provisórias 927 e 936. Nós temos recebido de alguns clientes nossos dúvidas envolvendo aprendizes menores e, se vocês forem estudar ou aprofundar um pouco apenas, verificarão que o critério utilizado para distinção entre trabalhadores maiores e menores está já na nossa legislação. Então, o objetivo nosso hoje é tirar todas as dúvidas relacionadas aos trabalhadores menores, sendo eles aprendizes ou não. Deixarei um último slide a vocês, tratando justamente dos contratos dos aprendizes para que tenha maior clareza sobre essa questão da idade e do aprendizado, ok? Inicialmente, vamos tratar da MP 927 e que aqui, como vocês podem ver no quadro, todas as medidas trabalhistas da MP 927 estão autorizadas a sua utilização para trabalhadores maiores de 18 anos ou menores de 18 anos, independentemente de serem aprendizes ou não. Mas o fato é que essas medidas de nada trazem, talvez para vocês, nenhuma novidade em relação a essa questão. A novidade está na MP 936. A 936, lembrem-se, é aquela medida provisória que trouxe o benefício emergencial mensal, a possibilidade de redução da redução das jornadas e dos salários e da suspensão dos contratos de trabalho. Vejam aqui nesse slide que para trabalhadores maiores, vocês já bem sabem, pode-se adotar qualquer tipo dessas medidas. Mas para os trabalhadores menores, a suspensão é possível, inclusive é orientada a que ocorra a suspensão, e a redução nós colocamos aqui em vermelho para vocês. Por quê? Porque a redução de jornada e de salário, sendo que o trabalhador menor deve prestar o serviço no local do trabalho, ou seja, presencialmente, esta redução, e apenas esta redução, não é possível nos contratos dos trabalhadores menores de 18 anos. Mas você pode perguntar, ué, Gustavo, eu não li nada disso a respeito na MP 936. Então, se não tem lá nada, mesmo assim, permanece essa restrição? E eu digo a vocês, sim, sem dúvida alguma permanece. Por que que permanece? Porque a Constituição Federal, a CLT e o ECA são três fontes de lei, não é? A Constituição, a lei das leis, traz algum desses elementos. Depois a CLT traz outros elementos de hierarquia mais baixa, mas ele traz esses elementos completando a Constituição, fazendo valer a Constituição num aspecto mais concreto. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o mesmo nível hierárquico da CLT, também vem a completar elementos legislativos e jurídicos para afastar esse tipo de redução presencial do contrato dos trabalhadores menores. Eu vou mostrar logo a vocês em relação a essa questão da redução. Mas antes, eu gostaria de tratar nessa questão do faturamento da empresa. Será que o faturamento da empresa altera se eu tiver que suspender o contrato de um menor ou de um maior? Vejam, pessoal, a regra é exatamente a mesma que nós já vínhamos explicando nos vídeos anteriores. Ou seja, se a empresa pratica a suspensão e ela faturou em 2019 menos de 4,8 milhões, então, nesse caso, na suspensão do contrato, o governo irá pagar o benefício na proporção de 100% do valor. Tá certo? Agora, se a empresa faturou mais de 4,8 milhões no ano passado, em 2019, significa então que, diante de uma suspensão, o pagamento do benefício será de 70%, pois
estas empresas têm a obrigação de pagar a ajuda compensatória de 30% obrigatoriamente. Então, se vocês praticarem suspensão de contrato de trabalhador menor ou maior, tanto faz, o faturamento se aplicará do mesmo modo nos dois casos, como já havia sido feito e como não houve nenhum tipo de alteração em relação a isso, ok? Vamos então agora aos dispositivos que impedem que ocorra uma redução presencial para os trabalhadores menores. Bom, aqui eu trouxe a vocês dois dispositivos inicialmente, que é o da Constituição e o da CLT. Não vou ficar perdendo tempo lendo o dispositivo, posso ver um pouquinho da CLT, depois vocês podem efetuar a leitura com calma, porque a Constituição ela visa proteger os menores de idade, não só os menores, nós temos grupos de pessoas consideradas pessoas hipossuficientes em algumas relações jurídicas. Os menores são um desses grupos, os idosos são outros grupos e assim por diante. A Constituição, no artigo 227, traz esse tratamento protetivo e diferenciado dos menores, tá certo? E lá esse tratamento traz o quê? Que é a obrigação da família, da sociedade, do Estado assegurar saúde, vida, dentre outros elementos que ali estão, profissionalização, cultura, dignidade. Então, notem que a Constituição ela realmente traz uma norma cravada de direitos e extremamente ampla, aberta e difícil aplicação prática, não é? Agora, a CLT, no artigo 403, traz já uma regra mais clara e eu peço a atenção especial ao parágrafo único do artigo 403. Eu vou pedir licença a vocês para que eu possa efetuar a leitura, já que este é um dos dispositivos que acaba cravando essa situação. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Notem, então, que a CLT se ocupa de proteger o menor de alguns ambientes de trabalho. Ora, se no ambiente de trabalho que estamos vivendo hoje há um risco de contaminação pelo Covid-19, por óbvio, há uma orientação de que os menores não permaneçam no ambiente de trabalho presencialmente durante o estado de calamidade pública. Por quê? Porque os menores devem, por obrigação constitucional e legal, terem uma proteção maior do que comparado com outros trabalhadores, tá certo? Então, em função desses dois dispositivos, o Ministério da Economia tem notificado alguns dos nossos clientes em relação às informações e lá a orientação do Ministério é que o trabalhador, o empresário, né, o empregador, ele tem a obrigação de afastar o menor das atividades que envolvam o seu comparecimento pessoal. Ou seja, se houver atividade prática para um aprendiz ou não aprendiz, pouco importa, desde que ele seja menor, essa atividade tem que ser interrompida. Ou seja, não será executada. Não é exequível submetermos os menores de idade, os trabalhadores menores de idade, ao ambiente de trabalho com esse tipo de risco, tá certo? Então, se você tem um trabalhador menor, aprendiz ou não, atividades presenciais, elas são vedadas. Com base em quê, Gustavo? Constituição e CLT, como eu mostrei a vocês. Mas não é só isso. Porque o nosso ordenamento jurídico, né, o direito brasileiro, ele traz também uma outra legislação que todo mundo conhece aí como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA traz também um elemento muito interessante. Qual? O elemento da primazia de proteção dos menores. Olha só que interessante. O ECA estabelece no artigo 4º, parágrafo único, a linha A, que deve ser garantido aos menores a prioridade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
Então, se você combina a Constituição, a CLT e o ECA, é tranquilo você concluir que o menor não poderá se manter no ambiente de trabalho, porque ele deve ser prioritariamente protegido diante de outros trabalhadores. Você pode me perguntar, mas Gustavo, e os outros trabalhadores? Pois é, gente, é isso que eu estou dizendo a vocês. Existem grupos considerados hipossuficientes, ou seja, tem uma suficiência menor como os menores de idade, e eles devem obrigatoriamente receber essa proteção a mais. E notem esses dispositivos que nós colocamos aqui no slide, não é? Eu coloquei as medidas de proteção dos trabalhadores das duas MPs devem ser prioritariamente direcionadas aos trabalhadores com idade inferior a 18 anos. E tem uma listinha aí com 5 medidas, e essas 5 medidas, elas envolvem também os menores. Olha que interessante, não é? Então, o contrato do menor pode sofrer alteração para o regime de teletrabalho, você pode converter o contrato dele para teletrabalho, pode se antecipar as férias, antecipar feriado, suspender temporariamente o contrato de trabalho dele, que é muitas vezes o recomendado a ser feito, mas notem o item 4 aí, a redução de jornada e salário. Ué, Gustavo, você não disse que não era possível reduzir jornada e salário? Bom, pessoal, eu disse que não era possível reduzir jornada e salário se o trabalhador menor estiver presencialmente na empresa. Então, caso você tenha alterado o regime do menor para teletrabalho, não haveria problema algum de você praticar a redução de jornada e salário, pois o menor está em sua casa. Então, aquele risco gerado pelo ambiente de trabalho durante o período do Covid, ele está afastado na medida em que o menor está na sua casa. Então, eu posso praticar a redução de jornada e de salário? Sem dúvida alguma, desde que o trabalhador menor, esteja no teletrabalho. Em outra opção, não. Em outra opção, o recomendável seria que você fizesse o quê? Praticasse a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ok? Então, feita essa pequenina notinha de rodapé, eu gostaria também de levantar uma outra questão. Olha, se há uma primazia de proteção e eu tenho, de repente, 30 trabalhadores, 10 são trabalhadores aprendizes e desses 10, 5 deles são menores. Então eu pergunto a vocês, será que eu poderia aplicar a suspensão do contrato de trabalho dos trabalhadores que não são menores antes daqueles que são menores? Veja, no nosso exemplo, nós temos 5 trabalhadores menores aprendizes, 5 trabalhadores maiores aprendizes e 20 trabalhadores maiores. Pela primazia da proteção, qualquer que seja a medida que o empregador queira adotar, ele deverá dar prioridade aos menores. Ou seja, para evitar qualquer tipo de problema, se vocês optarem pela suspensão do contrato de trabalho, prioritariamente devem ser suspensos os contratos dos menores, dos trabalhadores menores. Eu coloquei no exemplo aprendiz só para tentar dar uma confundida, porque notem que estamos falando sempre de trabalhador menor. Então, naquele nosso exemplo, 5 aprendizes menores, 5 aprendizes maiores e 20 trabalhadores maiores. Somente o grupo dos 5 trabalhadores menores, que nesse nosso exemplo são aprendizes, é que vocês deverão iniciar a suspensão do contrato deles, ou de repente a alteração para teletrabalho com redução, caso contrário você não pode praticar a redução, e depois que você estiver aplicando para os menores, aí sim você poderá aplicar para os demais trabalhadores. Claro que você pode fazer isso também
em um momento único, não é? Eu tenho lá os menores e os maiores, eu coloco tudo, mas quando você mandar a suspensão dos contratos, você não poderá deixar nenhum menor para trás, tá certo? Então, prioritariamente, as medidas trabalhistas, sejam elas quais forem, se vierem da MP 927, se vierem da MP 936, pouco importa. Prioridade é do menor. Aplicou para o menor? Ótimo, então você está também autorizado a aplicar aos demais. Ok? Bom, como eu prometi a vocês, tem um finalzinho que trata apenas dos aprendizes. E aqui a gente vai falar um pouquinho do contrato dos aprendizes e da rescisão do contrato dos aprendizes nesse período de pandemia, tá certo? Então, a pandemia por si só não é motivo suficiente para uma rescisão antecipada dos contratos de aprendizagem, tá certo? Claro que existem as exceções, e essas exceções, todas elas estão lá na CLT, no artigo 433. Então, eu posso rescindir contrato de aprendiz antecipadamente pela pandemia? Resposta: não, não posso. Salvo se houver desempenho insuficiente ou inadaptação, falta disciplinar grave do aprendiz, ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo. Difícil essa, né, em função da suspensão das aulas, não é? E não só a suspensão de algumas aulas, mas a adaptação dessas aulas. E a pedido do aprendiz. Tirando essas 4 possibilidades, os contratos de aprendizagem não podem ser rescindidos, encerrados. Mas, Gustavo, e a data? Todo contrato de aprendizagem tem uma data já previamente para o seu encerramento. Como é que funciona isso? Bom, durante o período da pandemia, se a data final desse contrato vier a ocorrer, o que muda? Não muda nada, pessoal. Ou seja, a rescisão vai acontecer normalmente, como se não tivesse pandemia, como se não tivesse o Covid-19, tá certo? Na data original, na data estabelecida para o encerramento daquele contrato, tá certo? E claro que, consequentemente, a entidade formadora deverá emitir aí o certificado de conclusão para o aprendiz, encerrando todo esse período, ok? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu gostaria de trazer a vocês. Por favor, quem ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas informações e novidades, tá certo? E coloquem também os seus questionamentos aqui embaixo no nosso chat, nós respondemos também, ok? Quem tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Fico por aqui, um grande e forte abraço a todos vocês e até mais!